Olá a todos. Ontem o Expresso publicou uma reportagem minha que, fruto de algumas semanas de investigação, sobre o facto de os bispos terem procedido a fazer cortes nas compensações que foram atribuídas às vítimas de abusos sexuais. Foi uma notícia exclusiva do Expresso, mais tarde confirmada pelo próprio presidente da CEP, em entrevistas a outros órgãos. No jornalismo chamamos a isto uma caixa, mas eu não venho gravar este vídeo só para divulgar esta notícia, muito menos para me vangloriar daquilo que aconteceu, porque esta é uma notícia que eu preferia não ter dado. E com isto eu não estou a fazer um juízo sobre os próprios cortes ou a decisão de fazer os cortes. O meu problema com isto tudo é outro, e é uma tecla em que eu já bati diversas vezes, desde que comecei a seguir mais atentamente a questão dos abusos, que foi em 2012 que eu comecei a acompanhar isto, ainda trabalhava na Renascença, continuei já depois de sair da Renascença, sobretudo através de vários artigos, sobretudo através da cronologia que vou mantendo no meu site, que tem registro de todos os casos que são públicos e aqueles de que eu vou tomando conhecimento e todos os desenvolvimentos. E, portanto, acabei por me especializar um bocadinho nesta área, pelo menos a nível de cobertura. E desde aí que sempre referi a importância da transparência. E não sou só eu. A Igreja fala muitas vezes em transparência, os Papas têm falado na necessidade da transparência. A transparência é um fator essencial para que as vítimas possam sentir um semblante de justiça e para evitar que os casos se repitem e se multipliquem no futuro. Eu soube desta notícia não por qualquer dica que tenha recebido, que muitas vezes é assim que estas notícias saem. Eu soube dela porque desconfiei desde o início da forma como estava escrito o regulamento para todo este processo. E já em 2024, quando saiu esse regulamento, eu escrevi um artigo que está publicado no meu site, em que questionava dois pontos. O primeiro, o facto de, na comissão de instrução que analisava cada caso e decidia se era elegível para receber compensação ou não e avaliava os danos, o, essa comissão, a cada caso eram atribuídos dois instrutores, um independente, outro nomeado por uma comissão diocesana, ou equivalente de uma ordem religiosa, mas em caso de diferença de opinião, valeria sempre a opinião do representante da diocese ou da ordem religiosa. E depois também o facto de os bispos nomearem uma comissão de especialistas para determinar as compensações financeiras, mas ao mesmo tempo reservarem para si o direito de apresentarem o seu próprio valor como decisão final. Questionei isso, questionei a transparência, perguntei se seria dada a informação sobre tudo isso, se as vítimas iriam saber, e depois, e por isso, quando comecei a receber os comunicados a dizer que os bispos já tinham decidido sobre valores finais e que iam comunicá-los às vítimas, perguntei logo, isto já foi há mais de 3 semanas, julgo eu, perguntei logo se iam seguir ou não as indicações da Comissão de Fixação de Compensações e, caso contrário, se as vítimas seriam informadas, né? Foi-me dito que não iam responder a perguntas até que as vítimas fossem informadas das compensações. Então eu esperei. E quando as vítimas foram informadas das compensações, voltei à carga, voltei a fazer as perguntas. Demorou algum tempo a vir a resposta, mas a resposta foi muito redonda, não respondia diretamente às minhas perguntas, os bispos não achavam pertinente partilhar essa informação e eu comecei logo a desconfiar que se não o estavam a dizer, se não estavam a dizer abertamente que sim, que tinham aceito do CUR as propostas da Comissão de Fixação de Compensações, era porque estavam a esconder alguma coisa. E então comecei a tentar saber, comecei a falar com pessoas para tentar saber e rapidamente concluí que de facto era isso que estava a acontecer. Mostrei que sabia que tinha havido cortes, perguntei se podiam justificar os cortes e foi-me dito que os bispos não iriam dizer mais uma palavra sobre este assunto. Ontem publiquei a notícia e afinal os bispos que não iam fazer mais nenhuma consideração sobre o assunto
fizeram, pela pessoa do Sr. Dom José Ornelas, presidente da CEP, duas entrevistas, uma à Lusa, outra à agência Eclésia, a confirmar a minha notícia e a justificar os cortes que fizeram. Qual é o meu pesar agora? Extra-jornalismo, vestindo aqui o chapéu de analista e de pessoa interessada neste assunto e interessada em que a Igreja faça bem neste assunto, é que tudo isto podia ter sido evitado. Se havia uma preocupação com que os valores pudessem vir demasiado altos da parte da Comissão de Fixação de Compensações, bastava que o critério elencado no regulamento fosse mais restrito, que dissesse que há uma bitola máxima, que é aquela que foi praticada na Alemanha ou que foi praticada em França, ou ajustada, que no fundo é o que os bispos vieram dizer agora, ou ajustada à realidade portuguesa. Então, a Comissão está livre de decidir, mas atenção que o máximo que nós podemos dar, porque não somos uma igreja rica, é 45 mil euros. Eu acho que ninguém teria reclamado muito com isso. Agora, numa fase posterior, já que não se precaveram na questão dos regulamentos, bastava terem dito: recebemos as recomendações da Comissão de Fixação de Compensação. São recomendações que, infelizmente, por mais justas que sejam, são incomportáveis para a Igreja Católica em Portugal e, por isso, vimos-nos forçados a fazer um ajuste aos valores. Qualquer coisa desse género. E teria acontecido, obviamente teria havido reclamações de qualquer maneira, mas a Igreja teria controlado a narrativa. E esse é o problema desde sempre, quer dizer, é um problema que eu já repeti várias vezes. A Igreja continua constantemente a perder o controle da narrativa nesta questão, e qualquer gestor de comunicação de crise dirá que é preciso, numa situação de crise, é preciso controlar a narrativa. Ser o primeiro a dar a informação. Ser aquele de quem as pessoas podem esperar sempre a verdade e, e a transparência sem ser preciso ir desenterrar os detalhes. E, portanto, se logo numa primeira resposta, quer dizer, os bispos sabiam que eu estava a trabalhar nisto, a assessoria de comunicação dos bispos sabia que eu estava a trabalhar nisto, já sabiam que eu sabia o mais importante, que era que tinha havido cortes. Em vez de assumirem logo isso e terem falado disso abertamente, esperaram que eu arranjasse informação do outro lado e depois vieram tentar fazer controle de danos mais tarde, que é sempre a pior posição em que uma pessoa se pode encontrar. Esta notícia não me deu gosto nenhum fazer, sinceramente. Dá-me alguma satisfação saber que a verdade se soube. Sei de muitas pessoas que estiveram envolvidas em todo este processo, em vários níveis diferentes, que queriam muito que esta notícia se tornasse pública, porque não estavam confortáveis com a falta de transparência, mas acho que ninguém tem gosto em que isto saia, muito menos em que isto saia desta maneira. Eu dou por mim tantas vezes, ainda há pouco tempo o fiz no caso dos Salesianos de Manique, a vir tentar repor a verdade quando sinto que a Igreja está a ser maltratada pela imprensa. Faço porque para além de jornalista e de analista que se interessa por estes temas, eu tenho um grande amor pela Igreja. É a minha Igreja, é a minha casa, é a minha mãe. E por isso quero e preciso que ela, neste campo em que tem feito tanto mal e está agora a pagar o preço pelo mal que fez, que pelo menos isso faça da melhor forma para evitar males futuros. E, portanto, é nesse sentido também que eu fiz este trabalho, para que também as pessoas envolvidas percebam que ainda há muito por fazer. Na defesa das vítimas, na prevenção de novos casos, há muito por fazer ainda para que as coisas fiquem bem feitas. Dito isto, queria também aqui terminar com um ponto que me parece muito importante. É que por estes dias há muita gente a bater na Igreja, há muita gente a criticar os bispos, com razão, julgo eu, sobretudo por esta questão da falta de transparência, mas a Igreja continua a ser a única instituição em Portugal que fez alguma coisa para tentar abordar este assunto. O problema dos abusos atravessa toda a sociedade, já sabemos isso, mas a Igreja é a única instituição que se está a responsabilizar
pelos males que foram feitos no passado e que está a tomar medidas sérias para evitar males no futuro. Era bom que os críticos não esquecessem isso, era bom que o governo não esquecesse isso, porque as próprias instituições do governo, a começar pelo Ministério da Educação, também têm muito a aprender com isto. E se é verdade que a Igreja está a cometer erros, não só nos processos, como também a nível da comunicação, que esses erros sirvam ao menos para os outros aprenderem e, quando decidirem limpar a sua própria casa, evitarem-nos e poderem com isso fazer um melhor trabalho para bem de todos.